Falar de África é muito complexo e eu gostaria de começar por falar de um slogan que é muito recorrente, que diz: África é o berço da humanidade. E muitas vezes ficamos confusos. O que é que isso significa? Como é que foi a África o berço da humanidade? Deixa-me começar por falar de um ditado do Reino do Congo, que diz o seguinte: nós somos a África antiga com novos contornos. Venha o que vier. Éramos livres, fomos colonizados, escravizados, continuamos africanos. Fizemos as nossas lutas de libertação, desde a América e a África inteira. Saímos vitoriosos e continuamos africanos. Vieram as democracias, as novas ordens, enfim, e as regras do mundo. E continuamos a ser africanos. O que significa que ser africano é isto. É lutar por continuar a ser, por continuar a existir e defender o seu ser. Gostaria também de falar de uma mulher do Reino do Congo, que hoje é um território angolano, que se chama Kimpavita. Esta mulher que morreu nos anos 1800 disse: temos que voltar ao cruzamento dos caminhos para saber onde nos perdemos. Portanto, a África precisa de regressar ao cruzamento dos caminhos. Estamos perdidos. Não sabemos quem somos. Não sabemos onde vamos. Em que ponto é que nós estamos? No cruzamento dos caminhos, nós temos 4 pontos. E nós estamos a olhar para o norte do mundo, que é a Europa. E olhamos muito para o oeste do mundo, que é a América. Olhamos também para o Oriente, que é a Ásia e a China. E nós, onde é que nós estamos no cruzamento dos caminhos? Então, temos que nos encontrar, temos que ser corajosos o suficiente para regressar ao cruzamento dos caminhos. É bom dizer que, olha, a Ásia não abandonou as suas crenças, mas evoluiu. A África abandona tudo e continua atrasada. Por quê? Porque uma árvore só é segura quando está assente nas suas raízes. Portanto, a Kimpavita nos convida a regressar ao nosso ponto de partida, que são as nossas raízes. E quais são essas raízes? Esta expressão, regresso às raízes, muitas vezes levanta assim algumas animosidades, porque as pessoas dizem: pois nós temos que voltar para as cabanas. Calma aí. Qual é a nossa raiz como africanos? Podemos começar por falar do Antigo Egito, de onde vem a ciência, a arquitetura, a medicina, a astrologia, a filosofia, religião. E esta é uma prova de que o conhecimento que hoje o mundo tem veio do continente africano. E eu gosto muito de falar da religião. Essa religião que se diz religião mundial, religião cristã, sobretudo, de onde é que veio? Quem é que escreveu a Bíblia? Foi um rapaz chamado Moisés, que foi criado no Egito, nasceu no Egito, foi criado pela filha de um faraó como um príncipe e tornou-se o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. A outra religião conhecida mundialmente e que se vai alastrando é o islamismo. De onde veio o islamismo? O islamismo veio de um dos reis, acho que é o rei David, que se refugiou no Egito e casou com Agar, uma escrava negra, porque a esposa deste senhor
era infértil e não fazia filhos. Então veio a criatura, o primeiro filho, chamado Ismael, que é considerado o pai da nação árabe. Então, islamismo e cristianismo vieram daqui. Mas isso tudo foi se perdendo ao longo dos tempos. E a África, que foi este berço, esta raiz do mundo, tornou-se nesta miséria em que nos encontramos hoje. Então temos que voltar ao cruzamento dos caminhos. E procurar o nosso Deus, procurar a nossa religiosidade, procurar também a nossa ancestralidade. Porque o que acontece, na verdade, veio a invasão colonial e nos foi tirado tudo. Tiraram-nos a língua, a religião, a cultura, a pele, minha pele negra, eu não posso ser negra, é proibido ser negra porque alguém acha que eu tenho que ser qualquer coisa, proíbe-me o meu cabelo, proíbe-me os meus hábitos. Então, o que fica de nós como africanos? Não fica nada. Ficamos seres vazios, seres manipulados, porque uma árvore sem raiz é uma árvore morta. Esta é a realidade que nós temos hoje. E como é que nós podemos sair disto? Estamos em países independentes. África, quase todos os países são independentes. Eu gosto de falar de Moçambique, que é aquele que eu mais domino. Nós dizemos que queremos desenvolvimento. Mas, para chegar ao desenvolvimento, primeiro, é preciso conhecer a cultura. Depois da cultura, vem a ciência. E depois da ciência é que vem o desenvolvimento. Estamos toda hora a dizer que estamos a trabalhar para ter um desenvolvimento sustentável. Sem ciência, desculpem lá que não haverá desenvolvimento nenhum. E uma ciência também sem cultura é uma ciência infértil. Isto é, nós temos que voltar para dentro de nós mesmos. Procurar saber quem somos na essência para podermos caminhar. Já lá vai o tempo das lutas de libertação, tempo em que a África tinha líderes que constantemente chamavam a atenção ao seu povo para a criação de uma nova consciência. Esse tempo parece que morreu com as ditas independências. Nós, por exemplo, em Moçambique, dizemos que somos independentes. Mas deixe-me só colocar algumas questões. Temos universidades. Vamos lá ver. Na Faculdade de Medicina, qual é a percentagem dos conteúdos africanos na medicina? Tive ocasião de conversar com a própria faculdade, com a direção das faculdades, e fiz assim uma pergunta meio tola para entender. E a resposta foi: 100% do currículo da medicina num país africano é europeu. Por quê? Se a medicina começou aqui e daqui partiu para outro lugar, então hoje, como poderei eu ter uma medicina independente se tudo que eu tenho vem do outro? E deixa-me falar também de um aspecto muito interessante entre nós, que é a autonegação. Negamos-nos todos os dias, toda hora. Porque usou uma miçanga, é considerado curandeiro, porque tomou uma erva, não, isso são coisas diabólicas, tudo tem que vir do branco. E eu nego aquilo que é meu. A medicina tradicional moçambicana, medicina tradicional africana é considerada diabólica, enfim, aqueles nomes todos que a gente está habituada a ouvir. Mas, quando se diz medicina tradicional chinesa, todo mundo vai. Por quê?
a China investiu na sua medicina. Do currículo europeu ou dos colonizadores, eles acrescentaram o seu valor, o seu ser e o seu conhecimento. Este trabalho não está a ser feito. Em Moçambique, não sei se os outros países africanos estão a fazer. Tenho assim notícias muito vagas sobre a África do Sul, que já começa a investir um pouco mais. Notícias muito vagas sobre outros países, como a Nigéria, como a Uganda, que já começam a investir um bocadinho mais no seu conhecimento ancestral. Mas Moçambique está na tábua rasa, é um zero. O mesmo posso dizer da arquitetura. Tudo vem da Europa. O mesmo posso dizer de variadíssimas, ou quase todas as nossas universidades, transformam o negro em branco. Porque para ser alguém, na sua própria terra, tem que ter o conhecimento do branco. E esse trabalho tem que começar. Temos que fazer alguma coisa a partir de algum lugar. Ora, que eu saiba, por exemplo, países como a China, eles partem, vão estudar na América, na Europa, na Índia. Mas quando regressam com o conhecimento adquirido do outro, constroem o seu. Agora, nós não fazemos isso. Queremos ser aquilo que jamais seremos. Porque eu sou eu e jamais serei outra pessoa. Sou única, que nem as impressões digitais. Há um assunto de que eu gosto muito de falar, que é o assunto ligado às mulheres. Nós, mulheres, estamos todos os dias a dizer que temos que lutar pelos nossos direitos. Adotamos datas e festividades e memórias dos outros povos e achamos que a mulher negra, a mulher africana, é a pobre mulher negra, é a pobre mulher africana. Por falta de conhecimento das nossas próprias raízes. Gosto muito de falar disto. Eu penso que no mundo inteiro, na história do mundo, não há mulheres como as mulheres africanas. Não há. Reparem, quando se deu a invasão colonial, os homens, mulheres e crianças foram levados para serem vendidos nas Américas, nas Europas. Quem é que ficou a tomar conta da África? Foram as mulheres. A maior parte eram as mulheres e tomaram conta do seu continente. Numa situação de dor, numa situação de incerteza da existência. E elas foram competentes. A presença da África hoje, como ela é, como está, é produto das mulheres. Daí que eu digo muitas vezes que a África é feminina. E eu pergunto, apontem-me no mapa do mundo mulheres que tiveram uma história como a nossa. Nenhum. E nós sofremos, mas superamos. Falei do Egito, gosto muito de falar da Cleópatra, esta mulher maravilhosa, que governou o mundo no tempo em que o Egito era o centro das luzes. Portanto, Cleópatra, rainha ou imperadora, não sei muito bem como lhe chamar, ela foi a dirigente de uma África, de uma tecnologia avançada. Portanto, a tecnologia não começa hoje e já foi dirigida por mulheres. Gosto muito de falar da rainha de Sabá. Esta mulher que até vem na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, e também vem mencionada no Alcorão, que era uma mulher riquíssima, uma mulher poderosíssima, que foi capaz de oferecer 40 jumentos de ouro ao rei Salomão. E eu pergunto, pode me mostrar, no mapa do mundo, uma mulher com um poder e uma sapiência como a desta mulher? Pode ser que apareça. Mas na Bíblia Sagrada, mulher americana não tem, mas a África tem. No Alcorão, tem.
Gosto de falar dessas mulheres também, as guerreiras de Daomé, ou as Amazonas de Daomé, hoje as chamadas Amazonas da Guiné. Daomé foi aquele território que hoje já foi dividido em vários países, um deles é o Benin, e o exército mais feroz, que mais caçou gente para vender como escravos, era constituído por mulheres. Portanto, hoje, às vezes, nós dizemos é promoção da mulher, emancipação da mulher, as mulheres já são promovidas para generais. A África teve isso muito antes da colonização. Nós temos estes exemplos. Podemos visitar o Império de Meroe, aquele império que sempre, ou melhor, durante séculos foi governado por mulheres, o império que residia nesses tempos entre o Sudão e o Egito. E assim por diante. Daqui de Moçambique há uma mulher que eu gosto muito, que é a Shivângela. A Shivângela, que foi a rainha, a mulher, portanto, ela foi esposa do Matata I e ela lutou contra a escravatura. E hoje temos um bairro no Niassa, o bairro Malila, cujos habitantes são descendentes dos sobreviventes salvos por esta mulher. Por que eu trago esta reflexão do feminino? Porque as mulheres africanas... saímos à rua no dia 8 de março, que se celebra a luta das mulheres americanas. E nós acreditamos nessa história como perfeita por não saber que a África, no seu passado, já teve mulheres de uma grandeza que é preciso conhecer. E o conhecimento da nossa história, das nossas raízes, eu digo assim, bem, se a Cleópatra governou o mundo na era da primeira tecnologia, eu também posso. Então, estou a buscar a memória dela como minha fonte de inspiração. Hoje, quando dizemos uma menina vai lá estudar informática, vai estudar engenharia, não, isso é coisa de homem. Que homem, que nada. Se no teu passado as mulheres foram capazes de gerir um país e que deixou história e marcas em toda a humanidade. É importante fazer o resgate da memória. Eu, às vezes, não gosto de falar nisso, porque quando eu começo a falar dessas coisas, as pessoas dizem logo, lá está ela com os seus tradicionalismos. Não. A nossa raiz é a nossa memória, é a nossa ancestralidade, é o nosso ponto de partida para uma batalha bem-sucedida. A mim faz-me bem saber que eu sou descendente da Cleópatra, da rainha de Sabá, da Ashivângela, da Kimpavita e de tantos outros nomes que a África tem. Então, para dizer o seguinte, mesmo nas universidades ou nas escolas secundárias, quando se estuda a história, a dose maior é a história do outro, é o peso. Fala-se um pouco da história da África, mas a história da África que se ensina é aquela que foi escrita pelo antigo colonizador. Isto não pode ser assim. Então, a África precisa de olhar para si mesma, para dentro de si, recuperar a sua memória, recuperar a sua história e, a partir dela, construir algo novo. É claro que as coisas não serão exatamente como eram no passado. Não, porque o sol de ontem já não volta. Mas podemos construir uma nova luz, um novo sol, a partir das experiências que nós temos no passado. É muito triste ver que, na maior parte dos casos, os africanos ficam à espera que os outros descubram algo para logo a seguir correr e ir buscar.
sem fazer nenhum tratamento, sem fazer nenhuma domesticação, sem fazer nenhuma pesquisa no sentido do seu próprio crescimento. É isso que nos atrasa. Tecnologias básicas. Por exemplo, neste exato momento, se há uma coisa que me dói, é ver que até a vassoura, para eu varrer meu lixo, tem que vir da China. Uma simples vassoura, que é um pau, e uma escovinha para escovar o chão. Às vezes me dá tristeza também entrar num supermercado ou numa barraca nesses contentores e descobrir que todos os produtos são provenientes de uma África do Sul ou do estrangeiro. Faz-me impressão entrar numa loja onde se vendem tecidos e descobrir que tudo vem de Dubai, vem da Índia, vem da China, vem da Europa. Quando nós produzimos algodão e nós, tradicionalmente, temos algum conhecimento, nem que seja artesanal, para a produção de um tecido. Então, Moçambique hoje é um país, não sei, chamar de tábua rasa não seria muito bom. Temos recursos abundantes, mas não temos sequer alguém formado em engenharia ou algum interesse em fazer com que esses recursos sejam processados em benefício do seu próprio povo. Então, a luta é muito grande mesmo, e a primeira luta é uma luta interna. Eu tenho que saber quem sou, de onde vim, onde é que eu quero chegar. Eu tenho que me espelhar no meu passado e olhar-me agora neste presente. Vim de uma grandeza, de uma riqueza, estou nesta pobreza. Por quê? O que aconteceu ao longo dos tempos? É preciso ter coragem, sim, de voltar para trás e fazer uma reflexão daquilo que nós somos. Adotamos modelos, por exemplo, falei dessa questão das lideranças femininas e começamos a acreditar que os outros é que vieram como salvadores. Mas a África tem história, uma história muito mais grandiosa que a história que me vendem. Buscamos tecnologias onde nós temos a possibilidade, dependendo do investimento que for feito, de criar aquilo que é nosso. As nossas escolas precisam de uma reflexão profunda, ensinar o africano a voltar para casa. E a casa não é o edifício, a casa é ele mesmo. Dizer, eu sou daqui, venha o que vier, não sairei daqui, porque eu sou África e esta África que me alimenta, e eu tenho que lutar por ela e por todo o seu conhecimento. E sobre as escolas, realmente, há uma questão que me entristece, no caso de Moçambique. Os livros do ensino primário, do ensino secundário, aparecem com erros. Depois vem a justificativa de que é porque, sei lá, foram contratadas pessoas que não são de Moçambique e os livros foram produzidos com dinheiros ou doações ou com financiamentos que não são moçambicanos num país rico. Onde é que está a seriedade de quem está à frente de todas essas coisas? Então, são várias as questões que nós temos que superar. E a mania que nós temos de dizer que o melhor ministro ou o melhor governante é aquele que estudou na América. Sabe da América. Trouxe o conhecimento da América. O que está a fazer para transformar o seu país tendo em conta a sua própria cultura? Portanto, tivemos a política da assimilação no tempo colonial, a colonização que foi severa, que nos obrigou
a desenraizarmos-nos, que nos ensinou a negarmos-nos. Portanto, uma das primeiras questões que nós, uma das primeiras barreiras, das primeiras fronteiras que temos que quebrar é esta da autonegação. Temos que ensinar o nosso povo a autoaceitar-se. Temos que ensinar o nosso povo que para haver desenvolvimento tem que haver ciência. E para haver ciência tem que haver cultura. Senão não somos nada. Continuaremos a ser o joguete do mundo. E somos até hoje. Papel higiênico, eu tenho que comprar um papel que vem da fábrica do outro. Quer dizer, então o que nós somos? Vazios? Receptores? Será que as nossas lideranças e nós mesmos como moçambicanos, como africanos, será que nós não vemos que nos estamos a eliminar, a suicidarmos num suicídio silencioso? É preciso que as novas lideranças em África despertem para esta realidade. Ninguém vai me desenvolver a mim. Não, não é possível. Eu desenvolvo-me a mim mesmo. Ninguém vai me dar se eu não lutar por aquilo que é meu. Então, são várias questões, conforme eu pude dizer logo no início. São vários desafios e parabéns à vossa empresa por abrir esta janela para falarmos um pouco, é um cheirinho das pequenas e grandes coisas que nós temos que fazer para que a África saia deste subdesenvolvimento. Nós não vamos nunca desenvolver com o dinheiro do outro, nunca, nem com a sabedoria do outro. É como uma criança. Para a criança evoluir e caminhar e jogar futebol, tem que consolidar seus próprios pés. Para a África ficar de pé, tem que regressar aos seus raízes. E esse regresso não é para ser o que éramos. É um regresso para buscar energia, inspiração para ser aquilo que eu quero ser amanhã. Obrigada.